Você já pararam para pensar o quanto que o nosso futebol paraense ele é fraco? E eu não estou falando isso aqui de uma maneira para menosprezar ou desprezar o nosso futebol, não. É o quanto que a gente apequena algumas coisas, ao ponto de um torcedor rival comemorar a Série B, achar que a Série B é um título de elite, porque o futebol do Norte não tem um título de elite no comando. Mas nos anos 90, o futebol do Norte, tanto quanto o Remo, quanto com a Mucura, era um futebol forte. Até a Tuna era um time forte na década de 90. Fazia frente contra os times de elite do futebol brasileiro. Hoje você não vê isso. Você já pararam para pensar que o Remo pode fazer a melhor campanha de um time no Norte, no Brasileirão Série B de pontos corridos, nesse século? A melhor campanha, para vocês terem uma ideia, da Mucura, lá em 2015, eles fizeram 60 pontos. Em 38 partidas, a Mucura fez 60 pontos, venceu 17 jogos. Se a gente for comparar o Remo esse ano, né, com o Remo tem 34 pontos, tá? Lembrando, a Mucura, ela terminou, se não me engano, com 42 pontos o primeiro turno, se eu não estou enganado, tá? E conseguiu, nas últimas rodadas, pipocar e não conseguiu o acesso. E somou apenas 60 pontos. O clube do Remo tem 34 pontos. Isso com 22 jogos da Série B, né? São ainda para disputar 16 jogos. E o clube do Remo tem 8 vitórias. A Mucura tinha 17. Isso significa que se o Remo vencer mais 10 partidas, o Remo ultrapassará a Mucura. E de quebra, quem sabe conseguirá o acesso com 64 pontos. Nesse ano que a Mucura disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, que ela fez essa pontuação, o quarto colocado, que foi o América Mineiro, somou 65 pontos. O Remo somaria 64. Teoricamente, o Remo não subiria, né, porque somaria 64 pontos. Mas a pontuação de corte da Série B dessa temporada é 62 pontos. Então, 64 pontos, seguramente um time subirá para a Série A do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, se o Remo fizer, por exemplo, 62 pontos, será a melhor campanha de um time do Norte. Há muito tempo você não via um time do Norte com o tal protagonismo que o Remo vem tendo. Mesmo o Remo... Olha só, olha o que eu estou falando. O Remo, há pelo menos 8 partidas, o Remo não joga um futebol convincente. O Remo não joga um futebol que credencie os críticos, aqueles que assistem os jogos, a dizer, não, o Remo mereceu ganhar esse jogo. Não. E mesmo assim o Remo está na 5ª colocação com 34 pontos. Esse time do Remo é forte, gente. É um time forte. É um elenco que tem boas peças em praticamente todos os setores do campo. Um treinador, para não conseguir fazer esse time jogar, ou ele tem que ser muito ruim, ou os jogadores não entenderam a filosofia dele. Ou os dois, né? Ou os dois. Pode ser as duas opções também. É por isso que há essa crítica do torcedor, e crítica válida. Válida, porque eu vejo alguns torcedores nas redes sociais dizendo que o torcedor do Remo é um torcedor que tumultua o ambiente. Meu saco. Meu saco que o torcedor do Remo, ele tumultua o ambiente, pô. O torcedor do Remo, ele é muito paciente. Os caras afundaram esse clube. Em qualquer outro clube. Olha ontem o jogo Independente da Argentina e o Universidade de Chile. Olha o que os caras fizeram no jogo. A torcida do Remo, ela é pacífica. Não tumultua nada, ela cobra o que tem que cobrar, pô. Se tá tendo investimento, se tá tendo gasto, o torcedor tem que cobrar sim. Ele torce. Porque se o torcedor do Remo fosse só pra tumultuar, nem no estádio ele ia. Ele só ficava na rede social enchendo o saco. Mas não, ele vai pro estádio, ele torce, ele compra ingresso, ele compra as ideias do clube. Só que poucas vezes esse torcedor é ouvido. E nós não estamos falando de um treinador que faz um bom trabalho. É isso que eu quero que a galera entenda. Essa galera que fala que o torcedor tumultua, que a culpa muitas vezes é do torcedor, essa galera que fala essas merdas aí, que compara inclusive o Remo com o Goiás, compara o Remo com o Coritiba. Gente, o Goiás e o Coritiba fazem campanhas sólidas, com treinadores cascudos. O Moza, ano passado, subiu com o Mirassol. Não ficou no projeto para ficar no Coritiba esse ano. O Wagner Mancini dispensa comentários numa Série B, disparado, um dos melhores treinadores da competição. E os elencos são bons. São bons treinadores com bons elencos. O Remo só tem um bom elenco hoje. Você querer fechar, se cegar para a questão do Antônio Oliveira, é algo bem complicado, tá?
bem complicado referente a isso. Mas ainda dá, são 48 pontos em disputa. E se o Remo perder para o Coritiba, ainda vai ter condição, sim. Só que a margem de erro e a margem de derrotas ela vai diminuir bastante. Bastante. Porque o Remo vai ter 15 pontos para somar 30. 15 jogos, perdão, gente. 15 pontos. 15 jogos para somar 30. É muito ponto que o Remo não pode desperdiçar. O Remo não vai poder desperdiçar 16 pontos. Eu não sei se um novo treinador, talvez agora sim. Por exemplo, o Remo empata com o Coritiba lá, com um novo treinador, já tem a condição de ele vencer o Criciúma em casa. E aí essa margem diminui. Ah, mas se o Remo perder lá com um novo treinador, há possibilidade. Se o Remo perder lá, o Remo vai contratar um novo treinador para ele poder tentar ajustar o time contra o Criciúma e eu não sei se ele vai conseguir isso. Mas a diretoria do Remo já tomou a decisão. A decisão é essa. A decisão é essa. Eu não vou romantizar a campanha de sexto, sétimo lugar com 61 pontos, 62 pontos. Para mim, claro, não dá para você chegar aqui, o cara chegar aqui para mim, Wayne, mas é a mesma campanha de 16º. Negativo. Negativo. É óbvio que se a Mucura escapar, por exemplo, o Mucurento vai comemorar como título. Eles comemoram a derrota pro Boca, pô. Eles comemoram humilhação dentro de casa pra Boca Juniors. Você acha que eles não vão comemorar um 16º lugar numa Série B? É claro que eles vão comemorar. Principalmente se o Remo não subir. Mas não se engane. Não é a mesma coisa. A gente não sofreu nem um pouquinho com zona de rebaixamento nesse campeonato. A nossa ira, olha só. A nossa ira é o fato do Remo não conseguir entrar no G4, não conseguir ter uma campanha sólida no campeonato. Não é um time que tá na merda de zona de rebaixamento, não. Igual como a gente ficou em 2021. Aquele time ali talvez era papo mesmo de romantizar. Campanha de 10º lugar, 11º. Os caras também lavaram as mãos, cruzaram os braços para aquele time ali que estava capengando o campeonato. Queriam ser rebaixados. Então toda essa pontuação, toda essa mística aí, ela precisa ter uma mudança. E é claro, né? O treinador do Clube do Remo que segue... Ele tá assim, ó, o treinador do Remo, ele tá, imagina só, que esse fio aqui, esse fone, ele tá ele é original, tá? JBL original. Mas imagina só que esse fone, ele tá, só um fiozinho segurando ele aqui, é o treinador do Remo. Essa parte aqui é o treinador do Remo e tem só um fiozinho segurando ele. Pelas informações que eu recebi, e eu falo isso aqui com autoridade pra vocês, se o Remo empatar lá, o Antônio Oliveira vai cair. Aí, o que me deixa puto é isso. É esperar o pior acontecer para demitir ele. É isso que eu não me conformo, cara. É isso. É por isso que eu vou torcer muito para que o Remo vença o jogo. Porque imagina só o prejuízo se o Remo perder esse jogo e a gente ter que demitir esse treinador, cara. Trazer um novo treinador. Detalhe, rapaziada. Não sei se vocês pararam para pensar um pouco. Mas o Remo... Depois desse jogo do Coritiba, enfrenta o Criciúma na quinta-feira, no Estádio Olímpico do Pará, às 21h30. Já vai ter pouco torcedor, horário terrível. Clima complicado, talvez melhore. Se o Remo perder pro Coritiba, vai demitir o treinador. Talvez o ânimo do torcedor melhore, mas é muito complicado, mano. A diretoria do Remo, ela assumiu um risco que eu acho que não era necessário assumir. Dinheiro o Remo tem pra pagar a multa, pô. Não foi questão de dinheiro. É isso que me deixa mais chateado. Que não é questão de dinheiro. A questão mesmo é o ego do Braz, pô. O Braz não quer assumir que ele errou. O Braz não quer bater na mesa e falar, gente, eu errei. Foi mal. Eu insisti num treinador que não deu certo. Então, vida que segue, Braz. Vida que segue, irmão. O que você não pode é colocar o seu ego acima dos interesses do clube. E é o que você fez. Infelizmente você fez isso. Infelizmente agora... A gente tem que torcer desesperadamente para o Remo vencer o Coritiba. Eu vou torcer para o Remo perder, meu amigo. Se você está torcendo para o Remo perder, saiba. Independente se o treinador é ruim que está lá, se o jogador que você não gosta vai ser titular, se o lateral que você odeia lá, que você não suporta, e você vai torcer para o Remo perder, para o lateral errar cruzamentos. Meu amigo, esse sentimento é o mesmo sentimento do Mucurento. Você torcer para o Remo perder... Porque você não gosta de determinado jogador, de lateral, de zagueiro, de volante, do técnico. Se você torcer pro clube perder, pro Remo ser humilhado. Uma coisa é eu chegar aqui e falar, não confunda as coisas. A minha impressão é que o Remo vai ser humilhado lá dentro, lá pro Coritiba. Outra coisa é eu torcer pra isso.
Eu não vou torcer pra isso. Desculpa, eu não vou torcer pra isso. Ah, mas o Antônio Oliveira vai ficar aí, Wayne. Paciência. Eu quero ganhar do Coritiba no sábado. Eu não quero saber de isso dá até uma pressão a mais para que o próprio Antônio Oliveira vença o jogo lá, que ele não coloque um time retranqueiro para enfrentar o Coritiba, que ele tente vencer o jogo. Isso até dá um ânimo pra gente assistir o jogo. Agora, meu amigo, se você tem um sentimento de um torcedor que torce contra o próprio time, que você diz que torce, porque você não gosta de determinado jogador, de determinado técnico, você está um estreitinho assim, ó. A linha do Mucurento e a sua linha tá cruzando. Aí, meu parceiro, reveja os seus conceitos de torcedor, tá? Porque os únicos que torcem pro Remo perder são os mucurentos, tá? E eles torcem desesperadamente. Eles torcem mais contra o Remo do que contra o time deles. Ainda querem dizer que o Remo é pequeno. Pode assistir. É só você ir. Faz o seguinte. Vai lá no perfil do Chupeckian, Gebeckman. Vai no perfil do Marcelo. Se bem que o Marcelo Guedes é um desses caras aí o que fala menos do Remo. Mas vai no perfil dos mucurentos. Visita 3 perfis da mucura. Eu duvido se os caras não estão comemorando mais a derrota, o empate do Remo em casa com o Botafogo, que foi derrota, do que propriamente a vitória ou um resultado positivo do time deles. É claro que eles comemoram mais a derrota do Remo. Porque o Remo é grande, o Remo é gigante, cara. Esses caras são desesperados. Desesperados, porque eles não querem ver o Remo na Série A. Imagina só o quão doloroso seria. Nós pagamos essa etapa, hein? Lembrem-se. 2003, 2005, né? 2005, vocês estavam na Série A, a gente estava na Série C. Fomos campeões da Série C, vocês caíram de divisão. Agora tá a hora da gente experimentar o fato de a gente disputar uma Série A e vocês disputarem uma Série C, pô. É o destino está botando isso. Mas falando sério, rapaziada, é complicado, mano, esse tipo de pensamento. Eu não consigo torcer contra. Nem apostar contra o Remo eu conseguia quando eu apostava. Imagina torcer contra. Imagina. Mas cada um tem sua maneira de torcer. Eu só espero que você não venha aqui encher o meu saco querendo que eu torça contra o Remo, porque eu não vou fazer isso, tá? Desculpa. Por mais que eu tenha uma opinião enérgica aqui, pesada, muitas das vezes para alguns torcedores, mas eu jamais vou torcer contra o Pavilhão. Jamais. Jamais. Deixa aí os comentários, quero saber sua opinião, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.